Quem conhece aqui a Estátua da Liberdade? É claro, não, pessoalmente. Quem já viu foto da Estátua da Liberdade? Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais famosos do mundo. Sabe quantos que ela tem de altura? 93 metros de altura, quase 100 metros de altura. E ela tem 225 toneladas de peso. Imagina, 225 toneladas. É 225 mil quilos, né? Durante muito tempo, essa estátua ela foi a maior do mundo, né? Mais alta do mundo, né? Hoje ela não está nem entre as 10, né? Tem outras que é muito maior. Mas o porquê dessa estátua, né? Pelo símbolo dela. A Estátua da Liberdade, como o nome já diz, né? É um símbolo da liberdade, né? É uma estátua que foi recebida dos americanos, os franceses presentearam os americanos como sinal de liberdade. E aqui tem, ali no seu soneto escrito, um verso aqui por Emma Lazarus, e diz assim: venham a mim as massas, exaustas, pobres e confusas, ansiando por liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Eu os guio com minha tocha. Então essa é a mensagem da Estátua da Liberdade. E é uma mensagem, né, que a gente pode colocar para a nossa vida cristã, né? Você está liberto. Venha a mim, para você estar liberto. Se nós olhamos para a nossa igreja, para Cristo, nós se achegamos a Cristo para nos libertar. E isso vai estar no decorrer aqui do nosso estudo de hoje, né? Quando nós passamos à frente, também tem outros sinais de liberdade. Quem já ouviu falar do Muro de Berlim? E esse também foi muito famoso, né? E é um muro que dividia ali a Berlim Ocidental da Berlim Oriental. Então ali foi um muro que relacionado com o comunismo, né? E esse muro, ele dividia então a Alemanha entre os comunistas e os qual é o nome? Esqueci? Capitalistas, né? Também foi um sinal de liberdade quando derrubaram esse muro. Um outro exemplo da história foi o Holocausto. Lembra do Holocausto? O nazismo ali, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, né, pelos nazistas. E quando em 1948 eles conseguem se libertar, eles formam um novo Estado de Israel. Um Estado fraco, porque estava começando. E como um povo ali, toda a história foi muito atacado, esse Estado já de cara ele é atacado pelos árabes. Várias vezes os árabes atacaram Israel, mesmo Israel sendo reerguido. E todas as vezes Israel venceu. E eles nunca entenderam por quê, porque era um povo que estava se reerguendo, menor, mais fraco, né? E alguns cristãos consideram o cumprimento da profecia bíblica sendo o povo escolhido de Deus. A gente falou de liberdade, agora vamos falar de povo escolhido. Quem é o povo escolhido de Deus? Quem arrisca aí? Quem é o povo escolhido de Deus? Israel? Só os judeus? Isso, muito bem. Isso foi uma batalha muito grande na época de Jesus, porque muitos acharam que os judeus eram o povo escolhido e o resto era resto, né? Mas Deus, ele chama Abrão, na verdade, no tempo, né, na época, para falar essa promessa para ele. E a gente vai ler isso agora em Gênesis. Vamos abrir Gênesis, o capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua santa palavra e através dela, Senhor, nós iremos tirar reflexões para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, diz o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aqui nós temos Deus chamando Abrão
para um grande, extraordinário trabalho. E Deus, em nenhum momento ele fala para Abraão assim, não, você vai ter um povo só e mais nada, ninguém vai participar desse povo. Não, você vai ser uma grande nação, os seus descendentes, né? Quando nós estudando a história de Abraão, quem foi filho de Abraão? Abraão depois, né? Quem foi filho de Abraão? Isaac. Teve outro também, né? Mas esse Ismael, né, não era o filho da promessa, né? Então foi Isaac. Teve milagre aí? A esposa de Abraão podia ter filhos? Não. Deus já opera um milagre na família de Abraão. Isaac teve quantos filhos? Quem foram os filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Jacó foge, rouba a primogenitura de Esaú, porque ele queria ser o que ia continuar essa promessa. Esaú promete ele de morte, ele foge. E ele foge para a casa de quem? Parentela da mãe dele. E ele se casa com quem? Lia e? Não, Raquel, Rebeca foi de Isaac, né? Lia e depois Raquel. Quantos filhos tem Jacó? 12 filhos. Dentre eles tem um filho chamado José. José é vendido para o Egito. José se sobressai no Egito, se torna o grande governador, salva a sua família da fome e traz toda a sua família para morar num território ali do Egito, né? Dali eles ficam durante muitos anos. José morre, troca o reinado lá, entra outro faraó, e ali então o Egito, o faraó começa a perceber que o povo era um povo abençoado, um povo que crescia demais, e aí eles começam a escravizar aquele povo. Eles ficam quanto tempo ali presos? 400 anos. Depois de 400 anos, eles são libertos por quem? Moisés. Vão para o deserto. Quanto tempo eles ficam no deserto? 40 anos. Depois entram na terra prometida, e assim a gente vai passando os anos, e ali se torna um povo, né? Uma nação. O propósito de Deus para esse povo que foi escolhido, né, era que ele obedecesse a aliança estabelecida por Deus, né, para os descendentes de Abraão, Israel, que assim se tornasse a maior nação da terra. Por que Israel deveria ser a maior nação da terra? Porque ela obedecia os mandamentos de Deus, e as outras nações iriam se achegar a ela para entender o porquê do seu sucesso, né? Essa era o propósito de Deus para o povo de Israel. Eles iam crescer, eles iam ser bem-sucedidos, eles iam prosperar, as nações iriam aprender com eles, e esse seria um gancho para elas entender que quando você segue os mandamentos de Deus, você é fiel a Deus, você é bem-sucedido. Isso não só no lado financeiro, mas sim no lado espiritual. E aqui Miqueias depois de Isaías, fala algo interessante. Vamos lá em Miqueias. Miqueias capítulo 4. É um livro pequeno, né? Então, Miqueias é depois de Daniel. Deixa eu ver. Amós. Depois de Jonas. Depois de Jonas. Todo mundo achou aí? Difícil, né? Livro pequeno é difícil de achar na Bíblia, né? Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4, versículo 2. Olha o que Deus está falando aqui. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Esse era o objetivo de Deus para o povo de Israel. Ensinar às nações o que eles tinham aprendido com Cristo, com Deus, né? Nunca foi o objetivo de Deus ser um povo separado ao extremo, onde ninguém poderia entrar dentro desse povo para estudar, para aprender e se tornar esse povo. Deus seria que começasse em Israel e expandisse para o mundo inteiro. Vamos voltar em Isaías agora. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, no versículo 22.
diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Essa era a mensagem que Deus queria que o povo de Israel levasse para as pessoas, para os outros povos, para as outras nações. Mas vimos que, infelizmente, a história de Israel foi geralmente marcada pela desobediência a Deus, e seu propósito para a nação não aconteceu. Foi um povo que rejeitou por causa da desobediência. Nós vemos aí através da história, né? Você vê Salomão, por exemplo. Salomão foi o rei mais pacífico que Israel teve, próspero. Nações iam conhecer a sabedoria de Salomão, e enquanto Salomão andou nos caminhos do Senhor, ele conseguiu ensinar as pessoas sobre Deus. Só que ele começou a cair. Muitos casamentos com pessoas de outras nações, outras doutrinas, entrou o jugo desigual. Então ele começa a adorar ídolos e criar altares de ídolos ali no povo de Israel, e assim caindo, decaindo e tendo um fim trágico. Salomão teve um fim trágico, teve depressão. Por quê? Porque ele se deixou levar pela desobediência, né? Pela adoração a ídolos. E assim, Israel não conseguiu seguir o propósito de Deus para a vida deles. Muitas vezes nós também não conseguimos seguir o propósito de Deus, porque nós desobedecemos a Ele. Se a gente fizer um check-up da nossa vida, nós vamos entender. Deus tem um propósito para cada um. Cada pessoa desse mundo tem o seu próprio propósito estipulado por Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio. Você escolhe. A cada momento você escolhe o que fazer. A cada dia você escolhe: eu vou fazer isso, eu quero vestir essa roupa, eu vou em tal lugar, eu vou comer isso. Nós temos a escolha. E muitas das vezes essa escolha não está relacionada com o objetivo de Deus para a nossa vida. Israel foi um povo que caiu. Não conseguiu ser a nação que Deus queria que fosse, porque desobedeceu os chamados de Deus. Continuando aqui, a gente vai abrir agora em Romanos. Romanos no capítulo 2. Romanos no capítulo 2. Versículo 28 e 29. Diz assim: porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a palavra, e cujo o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui diz que todos os que acreditam em Cristo, que seguem seus mandamentos, que creem em Jesus, são israelitas também, são judeus também. Não só pensando na questão exterior, mas é a escolha, quando você escolhe a Deus como seu Salvador. Vamos para Gálatas agora. Antes de Efésio, né? Deixa eu ver. Gálatas capítulo 3. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos nós somos herdeiros de Cristo, descendentes de Abraão. Portanto, ser um verdadeiro israelita é uma questão de coração. Estava relacionado com a decisão de entrega e submissão ao Senhor. Pertencer a Jesus faz de uma pessoa um israelita. E lembre-se que os gálatas eram, em sua maioria, não judeus. Paulo prega para aquelas pessoas, sua maioria não eram judeus. Todos nós temos a oportunidade. Não existe distinção. Sua raça é essa, você nasceu de tal lugar, você é um descendente direto de sangue. Não, você tem que aceitar. Não há mais distinção entre judeus e não judeus. Por meio de Cristo somos todos um. Parte do mesmo povo e com a mesma esperança. Mesma esperança. Quem importa é ser uma nova criatura em Cristo, porque assim somos o Israel de Deus, conforme está escrito aqui em Gálatas, né? E Gálatas diz assim, ó: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos
de Deus. E eu pergunto para vocês, será que nós estamos sendo uma barreira para as pessoas lá do mundo? Será que as pessoas estão olhando para nós, não estão vindo para o lugar que nós acreditamos, que nós falamos, talvez, por causa do nosso exemplo? Como que nós estamos agindo e reagindo às circunstâncias da vida? Isso é de se pensar. Vamos abrir agora, em Gálatas agora, no capítulo 3, no versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. O que nós devemos fazer, para pertencer a Jesus e se chamar israelita? 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É pelo batismo da fé que uma pessoa se torna um israelita. Porque no batismo nos vestimos de Cristo, que é a semente ou a descendência de Abraão. E aqui a gente entra na questão do batismo, Aqui eu acho que todos aqui são batizados. O pastor ontem ele falou um pouco sobre isso, Ele já tinha falado na sexta-feira para nós, na direção, sobre a questão do batismo e reforçou ontem. E isso fez a gente pensar um pouco, Quem que deve ser batizado? Agora a gente vai falar de irmão para irmão, porque não tem nenhum, acho que não tem nenhuma visita aqui que não foi batizado. Acho que não foi batizado, Não sei. Mas de qualquer forma, o batismo é muito complexo. Você achar que a pessoa está preparada ou não para batizar. É muito complexo. Como que eu distingo quem pode e quem não pode batizar? É muito estudo da palavra, muita oração, Mas eu acredito que nós devemos oferecer para a pessoa essa oportunidade e ela deve de coração aceitar o batismo. Nós, como irmãos, nós não devemos forçar nada. Você tem que levar a palavra de Deus para a pessoa, você tem que ir lá, o estudo bíblico, a visita, o louvor, igual o pastor falou, apelar ao coração da pessoa, mas ela tem que escolher. Ela tem que escolher. Você não pode forçar a pessoa a nada, ela tem que escolher. Mas como o pastor falou também, eu concordo nesse ponto. Muitas vezes a pessoa acha, não, ela tem que estar preparada. Se não estiver preparado, não vai. Mas, rapaz, se a gente for se preparar para fazer alguma coisa, a gente não faz nada. Já parou para pensar, já? Eu lembro que quando eu estava namorando a Aline, a gente queria casar, Mas não tinha dinheiro. A gente poderia fazer o mais sensato. Nós vamos ficar 1, 2 anos trabalhando lá, juntando dinheiro para casar. É o mais sensato, Se a gente pensar, Mas, não, a gente vai casar. Quando a gente vai casar. E onde é que deu certo? As coisas fluíram para a gente casar. Então, 7 anos casados, graças a Deus. 7 anos de casados, cara. No primeiro ano de casamento, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer, gente? Será que a gente aguenta mais um ano? Começo de casamento é assim, É duas realidades entrando num ciclo e ver o que vai dar. E a gente está aí 7 anos, para a honra e glória de Deus, vamos estar juntos até a volta de Jesus, Quando a gente casou, 6 meses depois, ela engravidou Daniel. A gente não programou. A gente comentava assim, não, daqui uns 2 anos, a gente se organizar e a gente vai ter um bebê e tal. 6 meses depois, ela engravida Daniel. E o Daniel está aqui, graças a Deus, vai fazer 6 anos mês que vem. E a gente é muito feliz. Por quê? Porque a gente não se preparou. Aconteceu, entendeu? E muitas das coisas da nossa vida, às vezes nós temos que fazer. E deixar Deus transformar a gente no decorrer do caminho. E se a gente julgar as pessoas achando que elas não estão preparadas, a gente pode perder almas. É muito sensível isso. É muito sensível. Você tem que conviver com a pessoa, entender se ela quer, se é a vontade dela, se não é, Isso é a minha visão do batismo, Aqui, o batismo significa a morte para a vida pecaminosa ou liberdade do nosso antigo estilo de vida destrutivo e significa uma nova vida, ou seja, a liberdade de viver uma vida dinâmica e cheia de propósitos, Então, o batismo ele é um sinal público de que você aceita Jesus como seu Salvador. Não existe a pessoa querer ser salva sem batizar. Ela tem que passar pelas águas, porque você está mostrando para todo mundo que você crê em Jesus.
E uma vez batizados, irmãos, a gente não está imune dos problemas. Não estamos imunes dos problemas. Eu batizei, eu tinha 13 anos, né? 13 para 14. E naquela época, eu tinha 4 meses que eu estava cantando na igreja. Eu sempre quis cantar, eu tinha vontade de cantar. Eu tenho um grande amigo meu de infância, que com, 7, 8 anos já cantava na igreja, depois tocava violão. E eu falei assim, nossa, mas o Vitor canta, cara. E eu tenho louco de vontade para cantar e tenho vergonha de cantar. E aí eu lembro que quando eu comecei a cantar na igreja, e aquilo foi um start para a minha vida espiritual, porque eu só ia na igreja, sentava no banco e ia embora, e tal. Era só isso que eu fazia. Ficar no fundo lá. Quando eu comecei a participar dos cultos, fortaleceu minha fé. E aí eu tive vontade de batizar. Né? O pastor conversou comigo, fez o apelo, você quer batizar? Eu quero batizar. Né? E antigamente, cara, o batismo era muito emocionante. Eu não sinto isso tão igual antes. Antes era demais, cara. Eu lembro quando eu batizei, estava meu irmão, meu pai, que não são da igreja, né? E aí o pastor fez aquele apelo, fazia aquele apelo assim, ó. E aquelas pessoas iam para frente. Eu lembro que eu chorava, assim, que eu vi meu irmão indo para frente, né? Eu chorava. Porque foi muito emocionante. E eu tinha uma crença do batismo assim, não, eu batizei, agora acabou, agora eu sou anjo, virei um anjo agora, não peco mais nada, acabou, agora eu vou só... E naquela época, eu estava no costume de jogar videogame no sábado à noite, eu e um amigo meu, Marlon, e a gente jogava videogame, era só futebol, né? Depois que comprei para mim, eu só tinha futebol, todo dia, futebol. E aí eu fui jogar videogame com ele. E aí naquele jogo lá, a gente era competitivo um com o outro, não queria perder de jeito nenhum, né? E eu soltei um palavrão. Falei, nossa! Batizei hoje! E aquilo ficou me matando por dentro, entendeu? Falei, como que eu falo uma coisa dessa, gente? Eu acabei de batizar. E aí, depois eu fui entendendo que a gente não deixa de ser pecador depois que você batiza. Você entendeu? Você não deixa de ser pecador. Mas você escolhe lutar contra o pecado. Isso é bem diferente. A gente conversou sobre isso ontem na escola sabatina. A gente entrou na conclusão que ser perfeito e ser santo não significa ser sem pecados. Coloca isso na sua mente. O único que não pecou foi Cristo. O único. Todos os heróis da fé, todos pecaram. E a Bíblia é interessante que ela apresenta os pecados deles também. Você vê Davi, segundo o coração de Deus, matou Urias, cometeu adultério. Você vê Noé, eu estava ouvindo um podcast sobre o Noé. Cara, o Noé, que é isso? O cara ficou 120 anos pregando. 120 anos pregando, a gente não aguenta uma semana de oração, já está faltando a igreja. 120 anos pregando, não só pregando, mas construindo a arca. Imagina. Mas Noé também caiu, se embriagou, ficou nu. Nós vemos Abraão agora, Abraão, pai da fé, mas não teve fé com Faraó, mentindo que era irmão da sua esposa. Então, todas essas pessoas foram grandes homens, grandes personagens. Elias, por exemplo, foi para o céu direto. Mas depois de fazer cair fogo do céu, né, mostrando para todo mundo ali quem era o rei, quem era o Deus verdadeiro, Jezabel, esposa de Acabe, ameaça ele de morte, ele some para o deserto lá e fala assim, meu Deus, me mata. Ele entrou numa depressão profunda. Ele tinha acabado de descer fogo do céu. Então nós temos vários personagens da Bíblia, todos os personagens da Bíblia foram grandes homens e pecaram, mas são considerados santos. Por quê? Porque o problema não é pecar, irmãos. É você permanecer naquele pecado sabendo que é pecado. Às vezes nós temos um pecado que está enraizado no nosso coração, nós estamos ali e a gente deixa ele de lado. Fala, não, aqui não tem problema não, vamos seguir aqui firme. E quem sabe é Deus. A grande maioria dos irmãos, da família, eles nem sabe o que está passando. Deus sabe. Então nós devemos lutar contra isso. É uma luta nossa diária. Estudo a palavra de Deus, oração.
A lição do Jó está falando sobre o altar em relação à oração, o altar em relação à palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Essa deve ser a nossa batalha, né? E quando nós falamos mergulhar, aqui tem um dado interessante, ó. Muitas religiões entendem o batismo de outras formas, né? Umas por aspersão, né? Jogar uma água na cabeça lá, outras por pétalas, sal, mas nós entendemos através da Bíblia que é por imersão, a pessoa tem que se mergulhar na água, tá? Isso não é a igreja adventista que está falando, é a Bíblia. Quer ver, ó? Aqui em Marcos 1,9 diz assim, ó: naquele dia Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Então ele foi no Rio Jordão e não molhou sua cabeça. Não faz sentido, né? Aqui em Mateus 3,16 diz que Jesus foi batizado, né? Que depois de batizado saiu imediatamente da água, né? Aqui em Atos, 8,38 diz assim: em uma ocasião, né? Não fala direto agora, depois vai falar, né? Um homem chamado Filipe foi instruído por Deus, pelo Espírito Santo, para falar sobre Jesus para um etíope. E ali ele pregou Jesus como Salvador. O homem creu naquele momento. Acharam um rio, pararam a carruagem, e a Bíblia diz assim, ó: então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha só que negócio interessante, né? Ele não fez um estudo bíblico, não fez, ele estava estudando Isaías. Deus mandou Filipe ir lá até ele pregar para ele sobre Jesus. Ele ouviu, entendeu e creu. E aquele que crê vai ser batizado. E ele quis se batizar, né? Então só para a gente ver como que é muito relativo. Se a pessoa quer, mesmo que ela saia depois, a gente não tem que fazer, claro que a gente tem que dar o apoio, né? Continuando aqui, vamos em Marcos capítulo 16. Era para ser mais um apelo de batismo, só que não tem ninguém que quer batizar aqui, está tudo batizado, né? Então a gente vai para outro caminho. Daqui a pouquinho, né, Samuelzinho? Marcos capítulo 16, versículo 16. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado, né? Então, o batismo ali é a consequência da crença, né? Crença. E aqui reforça o que a gente está falando agora. O batismo não significa que você é perfeito, mas significa que você está comprometido com Deus. O batismo não é graduação, não é o final, e sim o começo de uma vida cristã, da sua trajetória. Não há nada mágico no batismo, mas o milagre é o que acontece no coração de quem é batizado. O batismo acontece quando se tem maturidade para decidir, né? Então aqui fala também sobre a questão de crianças, bebês. Por que bebê não é batizado? Porque ele escolheu ser batizado, não sabe o que está acontecendo, né? Você tem a dedicação do bebê, mas quando ele ganha maturidade para decidir o que ele quer, ele vai escolher, eu quero ser batizado, e assim ele vai ser batizado, né? E quando somos batizados, declaramos nossa fidelidade, tomamos uma decisão pública sobre Deus, mostramos de que lado estamos. Muitos estão tentando ficar em cima do muro quando se trata de Deus. Tirando um pouco do batismo, às vezes nós, na nossa vida cotidiana, nós estamos em cima do muro também, né? Alguns assuntos nós se escondemos. Às vezes você trabalha, a grande maioria aqui trabalha com pessoas que não são da igreja. E às vezes nós nos escondemos de alguns assuntos para evitar algum problema, alguma discussão, alguma briga por questão de religião, né? O cara discutindo religião, não, só vai falar lá, não, eu vou aceitar o dela, não vai aceitar o meu, aí vou deixar quieto. Não, acho que a religião não é política. Eu acho que política a gente pode dar uma afastada de ficar discutindo com o povo, porque não compensa. Mas se alguém perguntar para você algo sobre o que você acredita, aproveita a oportunidade. Isso é Deus que está te mandando falar. Nós devemos ser ousados às vezes, né? Tava tendo campeonato no clube lá, e eu que gosto de pouco, né, de jogar, entrei nesse campeonato. De todos os jogos, um foi durante a semana normal.
Todos no sábado. Todos. E aí o pessoal perguntando, por que você não joga no sábado? Eu falei, agora é minha chance. Agora. Se fosse alguns anos atrás, eu ia falar, eu quero a igreja, eu ia tentar meio que sair, né? Mas agora, eu falei assim, não, agora tem que falar. Porque a Bíblia fala para guardar o sábado. Às vezes nós falamos a igreja, não, a igreja adventista. Não fale assim. Dependendo do modo que você falar, a pessoa vai falar que é só a religião da sua igreja. Não, fala que é a Bíblia. Eu estava uma vez num churrasco do pessoal do futebol lá, o pessoal estava comendo lá, né, e tinha linguiça de porco, essas coisas, né? E eu, não como porco. Por que você não come porco? Um amigo meu católico, né? Falei, porque a Bíblia diz para não comer. A Bíblia diz para não comer. Eu tenho que obedecer o que está na Bíblia. Então isso foi uma oportunidade de pregar. Pode surtir efeito? Pode. Pode não surtir? Também não pode. É o Espírito Santo, o quanto a pessoa vai aceitar. Mas você faz a sua parte, tá? Que nós possamos ser cristãos praticantes do cristianismo em nossas vidas. Assim como nos tempos passados, né, como sinais, monumentos relacionados à liberdade, que nós possamos também ser libertos desses muros, né, desses problemas, desses pecados, e assim nós possamos ser mais usados por Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos ser cristãos verdadeiros. Amém? Que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras envolvam. Entregue sua vida a Deus sabe que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos, quem sonha você construir. Não der por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, acalma. Deus sai de vencer um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração
suplicante. Deus vê sua angústia, acalma. Deus sabe, Deus ouve